Por que Wolverine é tão popular na cultura pop e como o herói que é uma arma letal e não poupa os criminosos pode ser tão popular entre as crianças e se tornou um dos personagens principais da Marvel nas últimas décadas? Vem comigo que eu vou te contar tudo neste vídeo e também algumas curiosidades sobre o herói mais invocado da Marvel e que agora vai retornar aos cinemas. Fala galera! Podemos afirmar que Wolverine é um dos mutantes mais controversos e o mais popular do grupo de heróis mutantes conhecidos como X-Men. Mesmo que a maioria das vezes ele esteja do lado dos mocinhos, Logan é conhecido por se envolver em tretas e missões bem questionáveis. Então por que Wolverine se tornou tão popular? Porque apesar de herói, ele não hesita em matar durante uma luta. Para entender isso, é preciso voltar nas primeiras histórias dos quadrinhos e como seu passado foi revelado durante anos e anos. Vem comigo, aproveita e já se inscreve no canal. Aqui toda semana tem um vídeo falando sobre cinema, séries e HQs. E para você não perder nada, ativa o sininho das notificações. Eu prometo, galera, entregar o melhor conteúdo possível para vocês. Vamos lá! Wolverine é um dos muitos anti-heróis resistentes que emergiram na cultura popular americana após a Guerra do Vietnã. Sua disposição para usar a força mortal e sua natureza violenta se tornou característica padrão para anti-heróis de quadrinhos no final da década de 1980. Seu nome de nascimento é James Howlett, conhecido como Logan e também algumas vezes como Arma X. Ele aparece principalmente em associação com um grupo de heróis mutantes chamados X-Men. Ele é um mutante que possui sentidos aguçados, capacidades físicas aprimoradas, habilidade regenerativa poderosa conhecida como fator de cura e 3 garras retráteis de ossos em cada mão. E durante uma experiência do projeto Arma X, foi recoberta juntamente com todos os seus ossos de seu corpo com um metal chamado adamantium. Wolverine foi retratado de forma variada como membro dos X-Men, Tropa Alpha e Vingadores. Sua origem já foi revelada em uma minissérie de 3 edições, publicada aqui no Brasil pela Panini. E sabemos ao longo de tantas histórias nas HQs que ele lutou ao lado do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial e foi agente da CIA. Logan se tornou agente do governo canadense e foi cobaia em um experimento que revestiu todos os seus ossos com adamantium, o metal mais duro e resistente já criado. Suas memórias foram apagadas pelo programa Arma X e ele passou anos sem recordar do seu passado. E durante esse período sabíamos muito pouco sobre sua origem. Wolverine apareceu pela primeira vez na revista O Incrível Hulk, número 180, em outubro de 1974. Ele foi criado pelo editor-chefe da Marvel, Roy Thomas, o escritor Len Wein e o diretor de arte da Marvel, John Romita, que é pai de John Romita Jr., um dos maiores desenhistas de quadrinhos que possui característica única em seus traços. Wolverine foi desenhado pela primeira vez para uma publicação por Reb Tribe. O mutante juntou-se a uma versão renovada da equipe de super-heróis dos X-Men, onde eventualmente o escritor Chris Claremont e o escritor-artista John Byrne desempenhariam papéis significativos no desenvolvimento do personagem. O também artista Frank Miller colaborou com Claremont e ajudou a revisar o personagem com uma série limitada de 4 partes de setembro a dezembro de 1982. Foi nesta série que estreou o bordão de Wolverine: "Eu sou o melhor no que eu faço, mas o que eu faço de melhor não é muito agradável." Galera, a década de 80 moldou o personagem como o conhecemos até hoje e foi fundamental para poder inserir falas e atitudes que faziam parte da cultura daquela época. Pouco tempo depois, Wolverine foi recrutado pelo professor Charles Xavier para se juntar aos X-Men, equipe da qual participaria nos anos seguintes, com a qual teve inúmeras aventuras. Então é neste período que o personagem explodiu sua relevância e protagonismo na Marvel, ganhando uma revista mensal própria com histórias solos e fazendo participações recorrentes em outras revistas de heróis da Marvel. Quando Wolverine foi integrado aos X-Men, ele já era um cara com muita experiência de vida e combate. Não se importava em ser rude, e sua natureza feroz era por muitas vezes criticada e temida pelos outros membros da equipe. Wolverine sempre se mostrava impaciente e incapaz de viver em grupo. Charles Xavier, que se tornaria um de seus melhores amigos, foi de fundamental importância para acalmar essa natureza do mutante. Com a liderança de Ciclope, sua primeira missão com os novos integrantes dos X-Men, Tempestade, Noturno, Colossus, Banshee
Banshee, Pássaro Trovejante e Solaris, foi resgatar um grupo original da equipe, que era formado por Homem de Gelo, Jean Grey, Fera e Anjo, que haviam sido aprisionados por uma ilha mutante chamada Krakoa. Este período mostra um Wolverine que falava pouco e não respeitava algumas regras, como, por exemplo, dar em cima da garota do líder da equipe. E nesta mesma época, Wolverine já demonstrava uma atração muito forte por Jean Grey, que viria a se tornar uma paixão e amor por todos estes anos de quadrinhos. E já vimos algumas pegações entre os dois. O clima de tensão entre ele e Ciclope sempre foi difícil, até porque Jean também se sentia atraída por Wolverine. O mutante não era de trabalhar em equipe, questionava as ordens de Ciclope frequentemente. Por muitas vezes ele deixou seu lado animal tomar conta e quando isso acontecia era difícil segurá-lo. Este foi um perfil específico que deveria fazer parte da personalidade do herói. Baixinho, esquentado, raivoso e impulsivo, igual ao animal que deu origem ao seu nome, conhecido aqui no Brasil como Carcaju. E por anos vimos Wolverine participar das clássicas histórias dos X-Men, enquanto sua origem era revelada aos poucos em suas histórias solo. Mas por que um herói tão controverso, que fumava charutos, bebia pra caramba e sempre se envolvia em confusões, se tornou tão popular, principalmente entre as crianças? Galera, eu comecei a ler os X-Men nos anos 90 e comecei pelas histórias publicadas na década de 80 e logo de cara Wolverine sempre foi meu personagem favorito. Sabemos que Wolverine, apesar de todo esse histórico de violência, sempre teve honra e isto foi desenvolvido principalmente na época em que ele esteve no Japão. Galera, esta é uma fase espetacular onde podemos conferir a história I Am Wolverine, escrita por Chris Claremont e Frank Miller. A melhor história do mutante considerada por muitos até hoje. E se vocês quiserem um vídeo sobre essa história, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai providenciar para vocês. Então vamos agora entrar a fundo por que dessa popularidade. Quando tinha apenas 13 anos, a mutante Kitty Pryde, a Lince Negra, se juntou aos X-Men. Como a personagem era muito mais nova que o resto da equipe, ela já começou se sentindo deslocada. Isso porque todos os outros mutantes eram mais velhos e experientes. Wolverine, em particular, parecia ser o oposto de Kitty. Por conta de seu fator de cura, Wolverine não envelhece como os outros. Era o mais velho daquele grupo e, de uma forma diferente, ele também se sentia como Kitty, deslocado no meio de todas aquelas pessoas. Com esses dois personagens como protagonistas, tivemos a série de quadrinhos Wolverine First Class. E o que mais chamou a atenção ao longo das publicações foi a relação professor e aluna estabelecida entre os dois. Apesar de seu aborrecimento inicial, Wolverine logo começou a se dar bem no papel. Ele ensinou habilidades de sobrevivência no deserto para Kitty e a levou para diversas missões, e até ensinou ela a andar de moto. Em outras situações, Logan também cuidou de personagens como Jubileu, Vampira e X-23. Além disso, o personagem sempre teve um apelo muito forte com as crianças. Mas, afinal, onde começa tudo isso? Na minissérie Origem, descobrimos que os poderes de Logan começou a surgir quando ele era uma criança chamada James Howlett. Durante sua infância, Logan era uma criança que sempre estava doente e precisava de cuidados constantes. Porém, isso mudou com a aparição de seus poderes. Sua mutação o tornou mais forte, mas também fizeram com que ele sofresse porque suas garras surgiram de surpresa e em um acidente acabaram matando seu próprio pai. Depois disso, Logan saiu de casa e viveu uma adolescência difícil. Mais do que ninguém, Logan sabe o quão perigoso e implacável o mundo pode ser. Ainda mais quando se é um mutante. Então assim, embora ele nem sempre queira, acaba se envolvendo em aventuras onde cuida de crianças e assume uma figura paterna. Logo, crianças que leem ou assistem os filmes do personagem podem facilmente se identificar com o personagem. Também nos quadrinhos, recentemente Wolverine teve outra treta com Ciclope por diversos fatores e modo de pensar e se tornou diretor da escola de Charles Xavier para jovens mutantes. Esse período até rendeu uma série de desenhos na TV e o aproximou ainda mais do público infantil. Outro fato importante foi o início da adaptação do Mutante nos cinemas, no início dos anos 2000. O ator Hugh Jackman, até então desconhecido, contribuiu para que o personagem fosse ainda mais popular, desta vez alcançando a escala global através de vários filmes dos X-Men e filmes solo. Jackman fez seu papel com tamanha perfeição que até hoje não conseguiram substituir o ator, tanto que recentemente Wolverine Jackman foi anunciado que voltará em Deadpool 3. O rosto do ator foi vinculado ao mutante de forma tão forte que em alguns períodos os desenhistas das revistas em quadrinhos retrataram o herói com as características físicas
físicas do ator. Com os filmes, o Wolverine não se tornou apenas o mutante mais popular, mas também se tornou um dos heróis mais bem queridos por todo o público. E olha que ser Wolverine nunca foi tarefa fácil. Isso sempre foi demonstrado em várias situações nas HQs. Além de ser um mutante, pessoas que são frequentemente discriminadas e perseguidas, ele tem aproximadamente 500 anos de idade e perdeu várias pessoas de que gostava, tanto por causa da idade quanto por perdas em batalhas. Outro fator que o persegue pela sua vida é que seus poderes, apesar de uma dádiva, também é uma maldição. Wolverine é praticamente imortal, pelo fator de cura sempre o recuperar de qualquer ferimento, porém sempre sentindo a dor dos danos causados. Ele até reclama em algumas cenas de que o fator de cura deveria vir com analgésico. Este detalhe é tão importante que toda vez que ele aciona suas garras, elas rasgam sua pele causando dor. Além de perseguido e todos os vilões que precisa enfrentar, alguns muito mais poderosos do que ele, Wolverine nunca consegue ficar em paz. Está sempre envolvido nas maiores tretas e sempre sai muito detonado das batalhas, mesmo se recuperando rapidamente. Isso pode, de alguma forma, levar os fãs a uma empatia peculiar. Por fim, Wolverine tem o que muitos gostariam: muitas habilidades, um fator de cura que o livra de todas as doenças existentes e o que faz ser jovem e quase imortal, além de um visual bem agressivo. E o mau humor do herói às vezes faz a gente dar muita risada. Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo e busca no YouTube informações sobre séries, cinema e HQs da cultura pop, eu te garanto que a quantidade de informação que eu vou te passar aqui neste canal vai ser insana. Então se inscreve no canal para você ficar informado e ao mesmo tempo contribuir para o nosso crescimento. Isso mesmo, galera, não custa nada e eu agradeço de coração. E vamos continuar sempre juntos. Um abraço e até a próxima.